Efeitos do processo evolutivo trabalhando na consciência. Se você tem discernimento suficiente para ver como o mundo melhorou nos últimos 50, 60 ou 70 anos, e quanto bem permanente veio a este mundo na área do relacionamento do homem com o homem e nas relações das nações com as nações, perceberia quão perto estamos do fim de todas as disputas nacionais e internacionais. Não das diferenças existentes entre as nações, porque isso nunca poderia ser. Como somos seres humanos, sempre haverá diferenças de opinião e diferenças de interesse em certas áreas menores da atividade humana. Mas olhe para você e observe as mudanças que já vieram a este mundo nas relações comerciais e internacionais, e você verá que, no quadro geral, houve uma eliminação gradual de muitos dos males que existiam anos atrás, e também houve um gradual enfoque em relações mais harmoniosas em uma base permanente. Provavelmente, estamos presenciando o fim dessas nações ou povos autoritários, já que o ajuste está sendo feito para eliminar alguns dos males que existiram nos últimos 200 ou 300 anos. Sem dúvida, a evolução está fazendo o seu trabalho. Sem dúvida, esse silencioso infinito invisível está operando na consciência humana, provocando mudanças. Agora estamos realmente passando por um período de adaptação, na medida em que muitos males estão gradualmente desaparecendo. Mas podemos apressar o dia não apenas para nós mesmos individualmente, o que não é de grande importância, exceto que o que ocorre em nossa consciência afeta a demonstração do mundo inteiro, mas para o mundo todo, pela superação de nosso medo através da realização do infinito invisível, que é uma presença e um poder que vem virando e revirando até que venha aquele a quem é de direito. Sim, existe um invisível. Você ficaria surpreso com a grande contribuição que poderia dar ao mundo para lutar contra esses chamados males sem sair para o mundo, mas tendo períodos adicionais de meditação para a percepção da impotência e da natureza impessoal desses males. Em vez de lutar contra homens, lutar contra igrejas ou partidos políticos, sente-se em casa e perceba a natureza impotente deles todos. Deixe os outros fazerem a luta e deixe-os descobrir como as pessoas faziam nos dias antigos, que o inimigo luta e destrói a si mesmo, e isso ele o fará, se ao menos não entrarmos na batalha, ficarmos à margem, na percepção da impotência daqueles que parecem ser arrogantes. Desde que esse trabalho começou, a principal premissa sempre foi a percepção de que há um invisível infinito, e por meio dessa percepção, eu pessoalmente fui capaz de me retirar das batalhas do mundo. Eu fui capaz de me retirar da batalha de ganhar a vida, de competir e até mesmo da batalha que poderia ser levar esta mensagem do caminho infinito ao mundo. Mas não há batalha relacionada com esta mensagem, nenhum proselitismo, nenhum combate, nenhuma discussão. Há apenas uma percepção interna de que o único poder é invisível, e não apenas invisível, mas que é o bem, e depois vem um relaxamento da luta física ou mental para dar-lhe a oportunidade de se manifestar. Envolver-se em força ou poder físico ou poder mental, é ignorar a maior força que existe na vida, o maior poder, todo o poder, o único poder, aquele que é o real poder. Tudo isso foi mal entendido porque as mesmas palavras têm significados diferentes para pessoas diferentes. Quando Gandhi falou de não resistência, o mundo pensou que ele queria dizer não fazer nada, mas ele não quis dizer nada disso, como sabemos pelos resultados daquela não resistência. Não foi por não fazer nada que a liberdade da Índia foi trazida. Gandhi não estava fazendo nada. Estava fazendo algo tão construtivo que fez o que todos os anos de luta nunca foram capazes de realizar.
Então é assim, os Estados Unidos tiveram uma guerra civil que deveria ter libertado o negro. Isso nunca aconteceu. Só agora os negros estão encontrando sua liberdade neste país. Eles não foram libertados através de uma guerra. Eles só poderiam ser libertados através da evolução da consciência. A liberdade que ganharam com a guerra civil foi a liberdade de serem vendidos em uma quadra. Mas fora isso, eles eram mantidos no mesmo estado de escravidão com que haviam lutado antes da guerra. Trabalhar de sol a sol, com pouco ou nenhuma remuneração. A guerra civil não mudou essa condição. A evolução, a operação do invisível, conduziu o negro passo a passo até agora e ele está chegando finalmente a uma medida maior de liberdade. Isso tem sido assim por anos. As guerras nunca cumpriram nenhum bom propósito, mas há uma força silenciosa e invisível operando e executando sua função de liberdade. Liberdade, abundância, alfabetização e todas aquelas coisas que sabemos serem necessárias e boas. Desista do medo e da fé e alcance a graça. Ninguém pode definir aquilo que tem fé. Ninguém pode definir aquilo em que tem fé. Ele só pode sentir que há um invisível. Eu sinto e vejo isso quando olho para as árvores no Havaí, vendo-as um dia sem coco e alguns dias ou semanas depois com cocos, imaginando por que e como isso é possível, e então percebendo que existe um poder invisível que supera a gravidade, supera a resistência e traz quase do nada algo que aparece exteriormente como forma muito sólida. Você também pode vê-lo em seus jardins, observando seus arbustos sem flores um dia e em seguida, em pouco tempo, carregado de flores, percebendo que há um operador invisível, trazendo à luz sua própria imagem e semelhança. Temer o homem, as circunstâncias ou as condições é adorar ídolos. Assim também, ter fé nos homens é fazer ídolos. Entender que existe o invisível espiritual, uma lei divina em operação, um amor, uma vida, uma presença, um poder, e então descansar e deixar que ele atue sem o uso da força física ou mental, esta é a graça, que traz as mudanças em nossa experiência humana. Este é o poder da graça que entra em expressão. O que é esta graça da qual falamos? Não pode ser definida. Não é algo ganho ou conquistado. Tem que ser algo sentido. O poder da graça é o poder do invisível. É algo que expressamos com a retirada do medo e da fé no homem cuja respiração está nas narinas. E quando não há mais medo ou fé, o poder da graça pode se manifestar e trazer tudo e todos os necessários em nossa experiência. Exceto para os estudantes de longo tempo, não é possível explicar a graça, porque a graça é, na verdade, a operação de uma lei que pode funcionar apenas na consciência daqueles que guardaram a espada e que também deixaram de lado sua fé no homem, nos documentos, nos sindicatos ou na união. Para alguns, isto é muito difícil, porque eles devem saber o como, quando e o porquê de tudo. E é impossível esperar que essas pessoas entendam algo tão intangível quanto a graça, até que tenham chegado a um nível de elevação acima do que pode ser explicado pela razão. Eu sei menos sobre a atuação do espírito do que talvez qualquer outra pessoa no mundo, porque eu não sei nada sobre isso. Eu só sei disso. Funciona. No entanto, atua, mas atua quando não há medo. E mesmo quando não há fé. Quando não há nem mesmo fé no pensamento correto, nem mesmo fé em manter um pensamento correto, nem mesmo fé que Deus possa fazer alguma coisa, quando há apenas, sem medo e sem fé, a percepção e realização de uma graça divina. O homem bloqueou a graça de operar por causa de seus medos e sua fé. Ele teme um efeito ou ele tem fé em um efeito. E isso é a única coisa que bloqueia a operação do invisível em sua experiência.
Você pode observar como isso funciona, porque se você perder apenas um pouco da sua fé na confiança humana, homens, igrejas ou partidos políticos, se você perder apenas um pouco de medo de alguma ideologia alienígena, e se perder apenas um pouco de fé nas pessoas e coisas em que você até agora teve fé, e então descansar no invisível, verá como, desde o início, uma medida de mudança começa a ocorrer em sua experiência. Nenhum de nós atingiu a liberdade completa e plena, pela simples razão de que não podemos alcançar a liberação total e completa do medo e da fé. A razão é que nem mesmo esse medo, nem essa fé são pessoais. É um miasma universal, um hipnotismo universal, e por mais que possamos superá-lo individualmente, ainda haverá o suficiente do funcionamento universal para que, como eu disse antes, até os mais dedicados descubram que não estão 100% livres dos pecados e doenças do mundo, embora muitos deles alcancem certa medida de liberdade. A completa e plena liberdade só pode vir quando o grau de medo e fé universal é diminuído. Você ficaria surpreso se pudesse experimentar a simplicidade de alcançar a meditação, uma vez que não tenha medo e nem fé. Você ficaria surpreso em saber como é fácil voltar à meditação, quando você não tem nada e ninguém a temer, e quando você não está olhando para um Deus com fé, quando você pode se acomodar na completa realização do é. O Senhor é meu pastor, não temerei. O Senhor é meu pastor. O infinito invisível é e está operando. Como sei disso, acho mais fácil aceitar a declaração de Emerson de que os dados de Deus estão sempre lançados, e deixar que Deus e seus dados carregados assumam a responsabilidade de governar o mundo. Temos uma grande dívida com Emerson, maior do que sabemos, e esta é uma dívida pela qual lhe darei um pequeno aperto de mão extra quando o encontrar. Os dados de Deus estão sempre lançados. Não é reconfortante perceber que os arrogantes são derrubados individual e coletivamente? No minuto em que você puder entrar em meditação, percebendo que você não está entrando para conseguir qualquer coisa, nem para obter qualquer poder, nada que você precise, pois o que está no invisível já é, você está livre instantaneamente do pensamento humano e você pode se estabelecer em um tabernáculo e numa comunhão interior. Observe e veja se não é verdade que a única coisa que interfere com a realização da meditação é que tanto o bem quanto o mal entrarão em sua mente, seja o desejo de se livrar do mal ou de obter o bem, e isso só pode ser superado através da percepção deste invisível. Você poderia deixar de lado todas as preocupações e nunca mais ter uma noite de insônia, na convicção de que não há nada de bom ou mal em si mesmo. O que cria e perpetua a humanidade são os pares de opostos, a crença de que as flores são boas, mas que as ervas daninhas são más, a crença de que os pássaros são bons, mas os insetos nas roseiras são maus. Se, no entanto, não encobrirmos alguma aparência maligna como boa, o que seria meramente um velho clichê metafísico, nem julgá-la má, mas reconhecendo que tudo que existe é alma pura se expressando infinitamente, até mesmo os insetos nas roseiras encontram seu lugar legítimo, onde eles não podem executar qualquer função destrutiva. Mesmo as pessoas do mundo chamadas más começam a servir a um bom propósito. Elas o fazem ou elas são removidas de posições onde elas poderiam trabalhar seus propósitos. Estamos nos aproximando de um período no mundo em que o mal não encontrará espaço para expressão em pessoas, pensamentos e coisas. A Terra estará tão cheia do conhecimento desse princípio de um poder que o mal não terá nenhum canal através do qual possa funcionar. Ele será cortado tão rápido quanto apareça, por esse poder espiritual invisível que permeia a consciência.
Nada de maneira alguma poderá prejudicá-lo, e nada no mundo fará bem a você. Ficar em silêncio não o fará. Ser barulhento não o impedirá. É uma questão de percepção. Existe o invisível e a lei kármica é inevitável? Como semeias, assim ceifarás. Então, deixe que os malfeitores façam sua semeadura. Eles farão sua colheita e algum dia acordarão. Mensagem de gabinete. Que o caminho infinito está atingindo a consciência humana através de muitas correntes, isso você já sabe. Resta-me lembrar que a consciência de cura é desenvolvida através do entendimento e prática de princípios específicos que nos foram revelados e que estão se mostrando repetidas vezes. Para um estudo sério, por favor, leia o capítulo Quebrando os Grilhões que o Prendem, nas Cartas do Caminho Infinito de 1958, e trabalhe diligentemente com este material todos os dias por pelo menos um mês e observe como novas experiências se desenrolam.